Fotossíntese ela pode ser realizada por seres que apresentam clorofila, como as plantas, as algas, bactérias fotossintetizantes e as cianobactérias, que a gente também pode, eu não posso deixar de falar, ela é conhecida como algas azuis. Posso chamar de cianobactéria também de algas azuis ou cianofícias, tá bom? Eu não gosto de usar o termo alga, porque isso pode levar à confusão com algas que são seres eucariontes. Isso aqui é procarionte, tá? Outra coisa, fotossíntese oxígena. Essa fotossíntese foi a fundamental. Antes da fotossíntese oxígena já existia a fotossíntese, tá? Só que ela não usava água como doadora de elétrons, ela usava o H2S. Então essa fotossíntese primitiva liberava enxofre, não liberava oxigênio. A partir do momento que a clorofila começou a usar a água como doadora de elétrons, ela passou a liberar o O2. E isso transformou o planeta, fundamental para a manutenção da vida no planeta, pois é a base da cadeia alimentar e produz O2 para os seres aeróbios, ok? Então, exemplo, essa equação mais simples que você pode ter da fotossíntese. 3CO2, gás carbônico, que é absorvido pelas folhas, tá? Se eu for pensar em fotossíntese de planta, pelas folhas. 6 moléculas de água, que é absorvida pela raiz, tá? Formando C3H6O3. Isso aqui é um carboidrato chamado de triose, porque ele tem 3 carbonos e o nome dele é PGAL, que é o gliceraldeído fosfato, ou PGAL. Esse é o primeiro açúcar da fotossíntese, tá, gente? Primeiro açúcar da fotossíntese. Claro que a equação clássica é essa aqui, formadora da glicose. CO2, 12 de água, forma glicose, libera oxigênio, também sobra água no final. Fotossíntese liberando glicose, formando glicose. E ela é antagônica à respiração. Lembra que a fotossíntese é antagônica, que é a contrária à respiração. Ok? Então, por exemplo, o que pode o vestibular cobrar de vocês? No caso ali, né, a gente citou 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, forma C6H12O6 de oxigênio. Ok? Pensa que isso aqui é a equação da fotossíntese. Ali o que eu fiz? Eu simplifiquei as moléculas de água para não sobrar água no final. Aí se eu pegar C6H12O6 mais 6 moléculas de O2, forma 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Isso é respiração aeróbia. Aeróbia. Ou seja, o que é reagente na fotossíntese é produto na respiração. O que é produto na fotossíntese é reagente na respiração. Por isso que elas são consideradas antagônicas, tá? Então, se eu pudesse cortar tudo e simplificar, ficaria assim. Uma molécula de gás carbônico, 2 moléculas de água, forma um carboidrato ou carbono hidratado, ok? Mais oxigênio e mais água, tá? Então, esse seria o resuminho da fotossíntese oxígena, como eu falei para vocês. Beleza? Mas tem a fotossíntese anoxígena, ou seja, aquela que não libera oxigênio. Entenda que não é aquela que usa oxigênio, porque a fotossíntese não usa oxigênio, ela produz, tá? Então, a fotossíntese anoxígena, ou seja, que não produz oxigênio, são feitas pelas sulfobactérias. As sulfobactérias não usam clorofila tradicional, elas usam o que a gente chama de bacterioclorofila, que é uma clorofila capaz de usar, o H2S ao invés de H2O. Então elas não usam água.
Se o oxigênio vem da água, se eu não uso água, eu não vou produzir oxigênio, tá? Lembra, gente, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar carbono, eu vou pegar oxigênio, eu vou pegar esse hidrogênio e vou colocar junto com o carbono e o oxigênio para formar o carboidrato. No caso H2O, sobra o oxigênio, que é o oxigênio que vai ser liberado. No caso do H2S, vai formar um enxofre e não o oxigênio. Tá? Então, o produto da fotossíntese anoxígena, que usa o H2S, é o enxofre e não o oxigênio. Portanto, o O2 já é provado que ele é originado da água e não do CO2. Então, temos algumas coisas a lembrar. Quando o cara fala assim, que a fotossíntese ela é muito importante porque ela transforma o gás carbônico da atmosfera, que é um potencial pela questão do aquecimento global, em oxigênio. Ele está errado, porque ele vai pegar o gás carbônico da atmosfera, sim, ele vai retirar, a fotossíntese vai retirar gás carbônico da atmosfera e vai liberar oxigênio, mas não é essa transformação. A fotossíntese pega o gás carbônico da atmosfera e transforma em carboidrato, transforma em glicose, transforma em sacarose, transforma em amido, transforma em celulose e guarda. E o oxigênio que ela libera vem da água do solo. Então a água vem do solo, sobe pela raiz, sobe pelo xilema, vai para as folhas, entra na fotossíntese e libera oxigênio. Tá? Se a gente marcar radiativamente o oxigênio, nós vamos ver que ele vem da água e não do gás carbônico. Por que é importante uma floresta crescer e fazer fotossíntese para o ambiente? Porque ela vai tirar gás carbônico e vai aprisionar na madeira, na forma de celulose principalmente. Enquanto aquela floresta estiver intacta, toneladas de gás carbônico estarão armazenados ali. Quando você derrubar a floresta e principalmente queimar aquela madeira, você vai devolver esse gás carbônico para a atmosfera e com certeza isso vai gerar um problema ambiental, tá bom? Aqui mais uma vez, ó, nós temos lá gás carbônico, água, glicose e oxigênio, tá? Gás carbônico e água, luz e os pigmentos fotossintéticos, que seriam clorofila e carotenoides, promovendo a formação do carboidrato, água e oxigênio, e aqui a equação inteira. 6CO2, 12 água, glicose, forma água e oxigênio molecular, tá? Aí nós temos também, antes da gente entrar na fase clara e fase escura propriamente, que entender alguns conceitos que são fundamentais também para a gente compreender a fotossíntese, que é a questão de espectro de absorção de luz. Então a gente sabe que a luz branca, que é a luz que vem do Sol, na verdade ela compreende níveis energéticos diferentes, chamados comprimentos de onda. Então você vem aqui, né, as cores do arco-íris, que vai de 400 até 700 nanômetro. Arco-íris, que em inglês, ou em russo, né, arco-íris significa Vlavav. Vlavav. Claro que não é em russo, tá, gente? É só uma brincadeira. Então, Vlavav são os espectros de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Confesso que anil é uma cor que não está na minha paleta de cores, né? Meus lápis de cor da Faber-Castell que eu tinha quando criança, não existia um lápis anil, né? Mas o que seria um anil? É tipo um azul escuro, tá? É um azul profundo, aquele azul que você olha no fundo do mar, assim, aquele azulão, tá? E o violeta é tipo roxo, né? Mais ou menos isso. Sendo que aqui eu tenho o menor comprimento de onda, mais ou menos 400 nanômetros, e aqui eu tenho o maior comprimento de onda, cerca de 700 nanômetros, tá? Então essa energia chega de uma vez na planta, toda ao mesmo tempo, e vai acionar os pigmentos fotossintéticos. E isso aqui é o espectro de absorção de luz da clorofila. Clorofila A, clorofila B e carotenoides.
Todas as plantas e as algas verdes têm em comum clorofila A e clorofila B, tá? Porque a clorofila A e a clorofila B, ó, elas absorvem bem no comprimento azul e também no comprimento vermelho, tá? Mas a clorofila não tem boa aceitação do verde. Por isso que eu falei para vocês, quando você ilumina uma planta com luz branca, ela reflete o verde, que é o comprimento que ela não está utilizando, ou usa menos. Enquanto que os carotenos, ó, de certa forma, eles têm uma certa absorção na luz verde, tá? Então eles vão acabar complementando, auxiliando um pouquinho a clorofila durante a realização da fotossíntese. Mas é claro que a clorofila é a principal, né, molécula fotossintetizante. Aí eu tenho sempre essa relação que pode cair num exercício para vocês. Se por acaso eu fizer um experimento, iluminar plantas com luz vermelha, coloco a planta numa sala escura, troco a lâmpada branca por uma lâmpada vermelha e acendo a luz. Pum! Tá toda vermelha a sala. O que vai acontecer? Primeiro, que cor que eu vou enxergar a planta quando eu iluminá-la com luz vermelha? Teoricamente, eu vou enxergar preto. Por que teoricamente? Porque não tem só clorofila na planta, tem caroteno também, tá? E o caroteno, de certa forma, vai refletir o vermelho. Então, existe uma grande chance de eu falar para você que a planta iluminada com luz vermelha vai ficar preta e chega na hora não fica preta, fica vermelho. Ah, professor, você me enganou. É porque se eu tivesse apenas clorofila, sim, ela ficaria preta, mas eu não tenho só clorofila, eu tenho caroteno também, então ela vai ficar vermelha. Mas o exercício vai dizer que ela vai ficar preta. Isso significa o quê, gente? Que ela vai crescer e vai fazer fotossíntese, porque a luz vermelha é fundamental para isso, tá? E se eu fizer com azul, é a mesma coisa. Existe a chance maior da planta ficar preta com a luz azul do que com a luz vermelha, porque o caroteno não gosta, o caroteno não reflete luz azul, tá? Ele tem até um nível de absorção melhor do que o vermelho, tá? Mas se eu iluminar a planta com a luz verde, ela vai refletir o verde, só que é como se eu tivesse deixado a planta no escuro. Então, por exemplo, vermelha, tem clorofila A e um outro pigmento, tá? Clorofila A as células eucariontes. Clorofila B em plantas e algas verdes. A clorofila C é menos comum, ocorre em alguns tipos de algas, como algas pardas e diatomáceas. Diatomáceas são aquelas algas que têm a carapaça de sílica, tá? E a bacterioclorofila é um pigmento bem específico da fotossíntese anoxígena presente em sulfobactérias. E tem outros pigmentos, como os carotenoides, que a gente já viu, e ficobilinas, que são pigmentos geralmente azuis e roxos, tá? Que são das cianobactérias. Tanto que as cianobactérias elas podem ser consideradas algas azuis, principalmente pela questão das ficobilinas. Travou meu negócio. E as bactérias aeróbias se proliferavam aqui. A luz azul batia dentro do cloroplasto, estimulava a fotossíntese liberava O2 e as bactérias cresciam aqui. A luz verde batia no cloroplasto, não estimulava tanto a fotossíntese, liberava pouco oxigênio, consequentemente houve pouco crescimento bacteriano nesse caso, tá?
E aqui, olha só, vocês já têm resposta disso ou não? Já. Ah, que sem graça. Esqueci, não era para ter colocado a resposta. Mas enfim, ó, aqui você tem um indicador de ácido base, chama vermelho de cresol, tá? Então aqui existe uma reação, ó. Quando o gás carbônico se associa com água, ele vira um ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em H+ e bicarbonato, tá? Então o que acontece? Quando existe um equilíbrio de CO2, o papelzinho lá, o marcador é rosa, tá? Então nesse caso, quando há um equilíbrio de CO2, eu posso dizer que a fotossíntese passa a equivaler à respiração. A mesma quantidade de CO2 que a respiração produz, a fotossíntese consome. Diminuição de CO2, começa a diminuir, o meio começa a ficar mais alcalino. Consequentemente, isso quer dizer que a fotossíntese é maior que a respiração, que a fotossíntese está puxando, consumindo, retirando mais CO2 do ambiente do que a respiração está produzindo. E se houver um aumento de CO2, vai ficar mais ácido o meio, quer dizer que a fotossíntese é menor que a respiração. A respiração está produzindo mais CO2 do que a fotossíntese consegue consumir. Consequentemente, ó, papel roxo, menos CO2, mais fotossíntese, tá? Papel rosa, equilíbrio, fotossíntese com respiração. E papel amarelo, eu tenho mais CO2, mais respiração do que fotossíntese. Então aqui, ó, tubo de ensaio permanecerão aberto por algum tempo, só que tá preto e branco aí, não tá? Então já tem um desafio maior, né? Tubo de ensaio permanece aberto por algum tempo para entrar em equilíbrio com o ar circundante, evitando se respirar diretamente sobre ele. Tá todo mundo rosa, quer dizer que está em equilíbrio, ok? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? No ambiente com boa iluminação, eu coloco uma folha e iluminei o tubo A, coloco uma folha e não iluminei o tubo B, não coloco folha e iluminei o tubo C e não coloco folha e não iluminei o tubo D, tá? Aí, ó, ambiente claro, ambiente escuro. E os resultados, tá bom? Vamos pensar. Se aqui eu tenho folha com luz, eu vou ter fotossíntese maior que a respiração. Se a fotossíntese é maior que a respiração, qual que é a cor que vai ficar aqui? Roxo, ok? Eu tenho folha, mas eu não tenho luz. Quer dizer que eu não tenho fotossíntese, mas eu tenho respiração, porque a folha continua respirando. Então aqui eu vou ter amarelo, vai ter um aumento de CO2, ok? Aqui eu tenho luz, mas não tenho folha, ou seja, não vai mudar nada. Vai ficar rosa, vai estar do jeito que está. E na letra D, eu não tenho luz, também não tenho folha, não tenho quem respirar, não tenho quem fazer fotossíntese, fica rosa também. Resultado, acertei. Yes! Né? Tô bom nisso aqui. Beleza? Então tá. Aí eu tenho outra coisa também para passar para vocês, é o seguinte, alguns conceitos relacionados à fotossíntese. Plantas heliófitas e plantas umbrófilas. O que é isso? Heliófitas são aquelas plantas adaptadas ao sol. São plantas que exigem mais sol. Tem que ter mais energia, tá? Plantas umbrófilas são aquelas plantas que precisam de mais sombra. Elas não gostam muito de sol. Então veja, esse é o gráfico de respiração que de maneira geral está constante. Aí eu tenho PCF. É uma classificação que a gente chama de ponto de compensação fótica. O que significa isso? É a quantidade de luz que a planta precisa receber para compensar a sua respiração, tá? Então, por exemplo, veja só. O PCF da planta de sombra é aqui. Então, nesse caso, a fotossíntese iguala a respiração. O PCF da heliófita é aqui. Nesse caso, a fotossíntese
igual a respiração. Agora veja só, se as duas fossem mantidas sob as mesmas condições, por exemplo, se elas fossem mantidas, as duas, no mesmo ambiente em que o PCF da umbrófila estivesse sendo atingido, a nossa querida planta de sombra estaria abaixo do seu ponto de compensação. Então, nesse sentido aqui, para a planta de sol, a fotossíntese vai ser menor que a respiração, ela vai estar em déficit. Tá? Por isso que muitas vezes tem planta que não sobrevive dentro de casa, nem de apartamento. Ela precisa de sol para chegar no mínimo de gasto necessário. Em contrapartida, se eu colocar as duas no ambiente ensolarado, enquanto uma está só pagando o que ela deve, a outra já está num superávit. É como que a fotossíntese fosse maior que a respiração aqui para a planta de sombra. Tá? Tudo bem isso aí? Tranquilo?